Olá, bom dia, meus amores. Vamos dar início à nossa correção de hoje, página 110 e página 111 de Matemática 2. Vamos lá dar início na primeira questão, que é a questão 8, que diz o seguinte. Veja como foi medido em centímetros o comprimento de uma borracha usando uma régua. Nós temos aqui, né, o exemplo. E aqui nós temos a meninazinha falando sobre. Sabemos que 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Então, 1 milímetro é igual a 1/10 do centímetro, que é igual a 0,1 centímetros. Portanto, a borracha mede 4 centímetros mais 3 milímetros de comprimento, ou simplesmente 4,3 centímetros de comprimento. Usando uma régua, determine o comprimento em centímetro das figuras a seguir. Então, você ia pegar a régua, ia fazer a medição das figuras do item A ao item D e colocar aqui o valor correspondente que você calculou. Então, aqui no item A, 3,2 centímetros, no item B, 4,8 centímetros, no item C, 2,8 centímetros e no item D, 1,4 centímetros. Agora, observe as informações abaixo. Aqui ele fala algumas informações sobre o quilômetro, que é uma unidade de medida de comprimento, que a gente já viu que corresponde a 1000 metros. Então, o quilômetro corresponde a 1000 metros. E que 1 metro corresponde a 1 milésimo do quilômetro. E aqui ele fala sobre as medidas de grandeza referente à massa, na qual 1 quilograma é igual a 1000 gramas e 1 grama corresponde a 1 milésimo do quilograma. Aí ele pede que a partir das informações apresentadas, você calcule mentalmente e complete as igualdades com os números adequados. E a tia ensinou para vocês, né, utilizando aqui a tabelinha de medidas de comprimento, de medidas de massa, como fazer. Aqui eu quero transformar de quilômetros para metros, tá? Eu vou sair do quilômetros e vou chegar no metro. Estou indo para a minha direita, então eu vou multiplicar, né, ó. Então, vamos deslocar para a minha direita tantas casas decimais que serão indicadas aqui. Vamos lá ver, ó. 1, 2, 3. Ou seja, eu vou andar 3 casas decimais para a minha direita a partir da vírgula. Eu vou aqui no número, olha onde está a vírgula e vou andar 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula veio para cá, ó. O que eu faço aqui? Eu completo com 0. 0 e 0. Então, vai ficar quanto? 40, né, ó? Esse 0 antes não me interessa. Então, aqui, ó, 40 metros. Agora, eu vou transformar de quilogramas para gramas, ó. Tô aqui em quilogramas e vou me deslocar lá para gramas. Eu vou também me deslocar para a minha direita. Quantas casas? 1, 2, 3. Que é a mesma coisa que você pegar esse número e multiplicar por 1000, porque vai ser 10 vezes 10 vezes 10, não é isso? Como esse número aqui, ele não tem vírgula, então, se você quiser colocar, seria assim, ó, 29,0. Basta você acrescentar 3 zeros na frente do 29. Você repete o 29 e acrescenta 3 zeros. Se você não quiser fazer assim, você coloca 29,0 e anda 3 casas para sua direita, ó. 1, 2, 3. Aí a vírgula vai ficar aqui. E antes aqui você completa com 3 zeros, que vai ficar 29.000 gramas. Ok? Aqui ele pede para você transformar de metros para quilômetros. Então, você vai deslocar para a sua esquerda, ó, de metros para quilômetros. Vai dividir. Deslocar casas decimais para a sua esquerda. Então, 1, 2, 3. Então, você vai voltar 3 casas decimais para a sua esquerda, do final do número, já que ele não tem vírgula. Então, 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui. E aqui, o que você faz? Você completa com 0. Vai ficar 0,991. Aqui, eu quero transformar de gramas para quilogramas.
ok? Então, eu vou voltar, né, ó. 1, 2, 3. Então, voltei 3 casas decimais para minha esquerda. Então, vou voltar 3 casas do final do número. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui, então, completo com 0 e eu completo com 0. Vai ficar 0,065 quilogramas. Vamos agora para a página 111. Ele pede para você ver como que a Amanda determinou a porcentagem equivalente ao número 25. E de forma semelhante, você fazer a mesma coisa com os itens A, B e C. E D, né? Ela transformou o número 0,25 para a forma decimal. Depois, sabendo que a fração decimal é correspondente à porcentagem de 25%, então ela fez da seguinte forma. Então, vamos fazer o mesmo processo. Primeira coisa, a gente vai pegar esse número aqui e escrever ele na forma de fração. Como é que eu faço isso, né? Vai fazer da seguinte maneira. Você vai pegar esse número que tá aqui e escrever ele sem vírgula no seu numerador. Fica 39. Ah, tia, e o zero? Não precisa, né? Porque vai ficar... O zero aqui não vai influenciar em nada. Escreve o traço da sua fração. Escreve um no denominador. Quantos números eu tenho após a vírgula? 2. Então, você vai acrescentar 2 zeros no seu denominador. Ok? É assim que a gente faz. Então, fica 39 sobre 100, 39 centésimos. 39 centésimos, ou seja, se aqui eu tenho 100 embaixo no denominador, isso significa a porcentagem de quê? 39%. Então, eu tenho 39%. Aí, você faz a mesma coisa no item B. Escreve no numerador todo o número sem a vírgula. Não precisa colocar o zero, mas se você colocou também não tem problema. E no denominador, você coloca um 1. Quantos números você tem após a vírgula? 2 números, então você acrescenta 2 zeros. 45 sobre 100, o 100 representa a porcentagem, que é o todo, então 45%. Você faz a mesma coisa no item C, ó. Aqui no item C, escrevendo em forma de fração, você escreve o número sem a vírgula, então fica 9. Coloca um 1. Quantos números após a vírgula você tem? Só 1, então fica 10. Para se representar em forma de fração, eu tenho que obter no denominador um 100%. Então, por quanto eu multiplicaria o numerador e o denominador para me encontrar o 100 no denominador? 10 vezes 10 é 100, então vou multiplicar no numerador e no denominador por 10. Então, vai ficar 90 sobre 100. 90 sobre 100, agora sim, 90%. Ok? Aqui no item D, ó, você escreve na forma fracionária, você escreve o número 1zinho no numerador sem vírgulas, coloca o 1 aqui no denominador, tem 2 números após a vírgula, então acrescenta 2 zeros, então fica 1 sobre 100. 1 sobre 100 é o quê? 1%. É aqui no item E, você tem o número 1. O número 1 é um inteiro. Uma coisa inteira, ela é o quê? 100%. Então, é 100 sobre 100, que é 100%. Ok? Aqui você tem 5 décimos. Então, vai ficar 5 sobre 10. Escreve o 5. Um zinho tem um número após a vírgula, então acrescento um zero. Multiplico no numerador e no denominador por 10 para me obter uma parte de 100 no denominador. Então, vai ficar 50 sobre 100, que é igual a 50%. Vamos agora para a questão 11. Na questão 11, ele diz o seguinte: em um supermercado existem 200 vagas de estacionamento, das quais 4 são reservadas para veículos que transportam pessoas com deficiências ou com dificuldades de locomoção e 10 são exclusivas para idosos. Escreva na forma decimal, então, ó, tem que escrever na forma decimal e em porcentagem o número correspondente às vagas de estacionamentos destinados a, primeiro ponto, pessoas com deficiências ou dificuldade de locomoção. Então, são quantas pessoas que têm deficiência ou dificuldade de locomoção?
São quantas pessoas? Não, são 4 vagas, né? Pessoas não, vagas. São 4 vagas. Do total de quantas? De 200. Então, 200 é o total de vagas, que é o meu denominador. E 4 é o total de vagas reservada para pessoas com deficiências ou dificuldade de locomoção. Então, a fração vai ficar 4 sobre 200, tá bom? Nós vamos simplificar por 2, por quê? Porque para mim colocar em forma de porcentagem, o denominador tem que ser igual a 100. Se eu simplificar por 2, dividir o 200 ao meio, ele vai, para o meu denominador vai ficar 100. Então, 200 dividido por 2 é 100, 4 dividido por 2 é 2. Então, vai ficar 2 sobre 100, que é a mesma coisa que 2%. Como ele pede para a gente escrever também na forma decimal, a gente vai escrever, ó. 2 sobre 100 é 2 o quê? Centésimos. Ou seja, esses 2 zeros aqui implicam a quantidade de casas que você vai voltar do final do número, que são 2 casas, ó. 1, 2. Então, forma decimal vai ficar desse jeito. Aqui, ele quer que a gente escreva o total de vagas, né, a relação do total de vagas dos idosos. Os idosos são 10 vagas exclusivas para eles, do total. Então, 10 sobre 200. Como o 200 aqui tem que chegar a 100 no denominador, a gente vai simplificar por 2. 10 dividido por 2 é 5, 200 dividido por 2 é 100. Então, vai ficar o quê? 5 sobre 100, que é 5%, que é a mesma coisa que 5 centésimos, né, ó, escrito na forma decimal. Ok, meus amores? Então, a gente finaliza a nossa correção de hoje e quero receber fotos da atividade de vocês corrigida lá no meu privado.